Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal do Observatório da TV no YouTube, Curiosidades da TV nesta semana. Nosso tema qual é? Nosso tema são as novelas que já tiveram sequências, partes 2, vamos dizer, né? Nesta semana, nós estamos com a Record TV exibindo novamente a novela Escrava Mãe, né, de Gustavo Reis, que é inspirada em tramas, personagens, elementos de A Escrava Isaura, que é um romance do Bernardo Guimarães, publicado no século XIX, que já originou aqui na nossa televisão duas novelas de grande sucesso, Escrava Isaura, na Globo com Lucélia Santos, em 1976, e A Escrava Isaura, a exemplo do romance, na mesma Record TV, que saiu do ar agora em mais uma reapresentação. Pois bem, Escrava Mãe ela conta uma história anterior à de A Escrava Isaura. A protagonista, a escrava mãe, propriamente, é a Juliana, interpretada pela Gabriela Moreira, que vem a ser a mãe da escrava Isaura, que na novela que vem na sequência, no caso, né, é a Bianca Rinaldi, na dramaturgia da Record TV. Né? Então, as mesmas agruras, os mesmos sofrimentos, as mesmas perseguições sofridas pela Isaura da parte do Leôncio, que é o Leopoldo Pacheco, elas têm ali uma outra roupagem com o pai do Leôncio, o Comendador Almeida, que é interpretado pelo Fernando Pavão, para com a Juliana. Né? O passado, né? O que levou ao nascimento da escrava Isaura. Então é uma novela interessante no sentido de ser um prólogo de uma outra bastante significativa, que juntando versão da Globo, versão da Record, apresentações originais e reprises, já foi exibida mais de 10 vezes entre TV aberta e TV paga. Muito bem. O que é mais comum e ao mesmo tempo nem tão comum assim, é o fato de determinadas novelas ganharem uma sequência. Né? As emissoras apostam em sequências dessas novelas porque elas fazem muito sucesso, surpreendem nos seus resultados de Ibope. Né? Em 1968, a TV Tupi produziu Beto Rockefeller, novela de Braulio Pedroso, com argumento de Cassiano Gabos Mendes, dirigida pelo Lima Duarte e também por Walter Avancini. Essa novela é o que a gente chama de divisor de águas da nossa teledramaturgia, não é? Marcou muito criativamente uma mudança de dramalhões mais chorosos, lacrimosos, para uma realidade próxima dos jovens daquela época. O Beto, que era o Luiz Gustavo, né? Ele fingia ser rico, ser herdeiro da família Rockefeller para ser aceito pelos ricos aqui dos Jardins, enquanto trabalhava de sapateiro em Pinheiros, na rua Teodoro Sampaio, né? Sapateiro não, vendedor de sapato. E o Beto fez muito sucesso durante um ano nessa novela, também teve uma série semanal pouco depois, e em 1973 a mesma TV Tupi, com base numa pesquisa sobre os personagens mais marcantes da teledramaturgia brasileira até aquela ocasião, né, resolveu fazer uma nova novela com o mesmo autor, Braulio Pedroso, e o mesmo protagonista, Luiz Gustavo, além de outros atores que também voltaram, né, Irene Ravache, Jofre Soares, Eleonor Bruno, Beth Mendes, enfim. E não podia ter outro nome para essa novela, né? A Volta de Beto Rockefeller, que foi dirigida por Oswaldo Loureiro. E outros casos ocorreram, né? Às vezes, inclusive, de retomadas muito interessantes da história, com largos períodos de tempo entre uma parte e outra. Foi o que aconteceu com Meu Pedacinho de Chão, que foi feita em 1971, primeira novela das 6 da TV Globo, né, escrita pelo Benedito Rui Barbosa, e regravada recentemente, em 2014, né, a mesma história, Meu Pedacinho de Chão, que é centrada basicamente nas injustiças e tiranias do coronel Epaminondas, que foi Osmar Prado recentemente e Castro Gonzaga antigamente, e duas crianças que são muito amigas, né, a Pituca e o Serelepe, nessa novela dos anos 70, interpretados pela Patrícia Ayres e pelo Aires Pinto. Né? Pois bem, em 1983,
a TV Globo retomou alguns personagens dessa novela Meu Pedacinho de Chão, e o mesmo autor, Benedito Rui Barbosa, escreveu uma novela também das 6 chamada Voltei Pra Você. Né? O título é bastante sugestivo, não só dessa volta do Meu Pedacinho de Chão, mas pelo fato de que a história começa quando em São João del Rei, Minas Gerais, né? O Serelepe, agora um rapaz, né, já adulto, interpretado pelo Paulo Castelli, reencontra essa amiguinha da infância e aquele sentimento da nostalgia se converte, agora na idade adulta, num grande amor pela Pituca, que é a Cristina Mullins. E os conflitos continuam porque o pai dela, o coronel Epaminondas, novamente Castro Gonzaga, ele continua mandando e desmandando, né? E as terras do coronel, na verdade, pertenciam aos pais do Serelepe, aos pais do Pedro, que era o seu nome, né? E isso atrapalha o romance dele com a Liliane, a Pituca, porque ela também é uma jovem de opiniões muito fortes, fica do lado do pai em determinadas questões por uma coisa da força do sangue, né? E ele deseja tomar posse daquelas terras não só por ser justo, mas porque ele pretende usá-las no seu projeto de socialização da terra, experimentos de agronomia. Tem como grande parceiro nisso um grande advogado, que é o Paulo Figueiredo, que interpreta, né, um advogado especialista em causas que envolvem questões de mando sobre a terra, né? E Voltei Pra Você, então, foi uma sequência, uma parte 2 de Meu Pedacinho de Chão, né? Outros casos de novelas que ganharam sequências ocorreram por essa mesma época, começo dos anos 80, na Rede Bandeirantes, aí a nossa Band, né? Cavalo Amarelo, de Ivani Ribeiro, fez bastante sucesso, né, para os padrões da emissora na época, principalmente, em 1980. E foi a primeira novela de Dercy Gonçalves, que vivia a protagonista Dulcineia, uma vedete de teatro, né, que já estava um pouco idosa e tinha dificuldades para manter o seu teatro, o Mambembe, funcionando e com as contas em dia. Sua grande aposta para uma nova vedete era a sobrinha, a Pepita, vivida pela Ioná Magalhães, né? Essa novela, para continuar com o sucesso que a presença de Dercy e o horário conquistaram durante os 5, 6 meses de Cavalo Amarelo, a emissora encomendou à autora Ivani Ribeiro que fizesse uma sequência com a Dulcineia. Só que a autora não quis, ela considerava que já tinha cumprido com a história que pretendia contar, a Dulcineia não rendia mais nada naquele momento, pelo menos. Então a tarefa de dar uma sequência a Cavalo Amarelo coube a outro escritor, Sérgio Jockmann. E ele então criou a novela que substituiu imediatamente na sequência ali, chamada Dulcineia Vai à Guerra. E os problemas da Dulcineia passaram a envolver o salvamento, a assistência a menores de rua. Um deles, inclusive, era o Afonso Negro, futuro cantor, né, e que fez outras novelas, inclusive Os Imigrantes, que é o nosso outro caso, mas aí é um caso mais peculiar, porque nem sempre as sequências são outras novelas, mas sim são prolongamentos das mesmas novelas disfarçados de sequências, parecendo que são outras. Em geral isso é feito com a adição de um subtítulo, ou mesmo com a mudança do título, né? Os Imigrantes durou 14 meses entre 1981 e 1982, e aí, já com outros autores, né, de Benedito Rui Barbosa havia passado para Wilson Aguiar Filho e Renata Palottini, a novela que contava a saga do Brasil, inclusive com foco nesses imigrantes de vários países, né, desde o final do século XIX e acabou chegando até a construção de Brasília, ela ganhou um subtítulo para chamar atenção para uma nova fase dessa história, que já havia tido várias fases. Então, Os Imigrantes, terceira geração, não é uma novela à parte, e sim compõe um todo da primeira parte, vamos dizer assim, Os Imigrantes, né? Terceira geração, um subtítulo, mas só de uma fase, que continuou a história normalmente, né? Com algumas mudanças de elenco, enfim. Algo semelhante ao que acontece entre Caminhos do Coração, da Record TV, que recentemente foi reprisada, e a sua sequência, que a substituiu imediatamente no horário em 2008, chamada Os Mutantes,
Caminhos do Coração e está em reprise atualmente, né? São duas novelas do Thiago Santiago. Se você assiste o último capítulo da primeira e o primeiro capítulo da segunda, eles continuam normalmente ali a história, apenas mudou o título, mudou a abertura, o elenco quase não muda, né? E a temática dos mutantes não só prossegue, como fica ainda mais forte, né? Ela foi num crescendo em Caminhos do Coração e tornou-se o grande foco, de fato, em Os Mutantes, a segunda parte, né? Há uma terceira parte, né, que compõe a trilogia, chamada Promessas de Amor, que foi exibida em 2009. Pretendia abandonar um pouco essa temática fantástica, mas acabou voltando às origens da saga e reincorporando esses personagens com poderes diferenciados à narrativa, né? Inclusive, ela chamava-se Promessas de Amor e passou a chamar-se Mutantes, Promessas de Amor, né? Outro caso, mas não em novelas, porém em séries, é o de Carga Pesada, que entre 79 e 80 exibiu diversas aventuras dos caminhoneiros Pedro e Bino pelo Brasil, né? Antônio Fagundes e Estênio Garcia. E em 2003, a série teve não um remake, mas uma retomada, né? Eles com mais idade, ainda interpretados por Antônio Fagundes e Estênio Garcia, retomavam a sua parceria de viagens e aventuras e desventuras pelas estradas do nosso país, né? Se a pandemia não tivesse atrapalhado os planos de todos nós, 7 bilhões deste mundo, nós teríamos no ar atualmente na novela das 6 da TV Globo uma história chamada Nos Tempos do Imperador, escrita pelo Alessandro Marson e pela Teresa Falcão, que fala de Dom Pedro II, a ser interpretado pelo Selton Mello, e é uma sequência de Novo Mundo, dos mesmos autores, que está em reprise, e tinha foco em Dom Pedro I, que foi o Caio Castro, né? Nos Tempos do Imperador, será feita no ano que vem pela TV Globo, vai estrear com 1 ano de atraso. Também temos Topíssima 2, prometida pela Record TV para um futuro próximo, né? O final de Topíssima mostrou Vem Aí Topíssima 2. E essa novela da Cristiane Friedman, né? Quem sabe realmente a emissora aposte, como apostou com Vivian de Oliveira em Os 10 Mandamentos e Os 10 Mandamentos, segunda temporada, que depois de uma pausa de alguns meses, voltou para mais alguns capítulos de elo entre Os 10 Mandamentos e A Terra Prometida, né? Passagens bíblicas que ainda necessitavam ser mostradas e também para aproveitar esse fenômeno de repercussão que incomodou bastante a TV Globo no horário, né? Sequências não são tão incomuns assim, não é? Segundas temporadas, especialmente de algo que dá muito certo em dramaturgia, porque você fideliza um público. Mas essa atitude de criar parte 2, nova temporada, como há também com Floribela, né? Em 2005 teve a primeira, em 2006 a segunda, diferença de poucas semanas. Logo mais vamos poder rever pelo menos a primeira parte na Band, né? Essa decisão de criar uma sequência para algo que já é tão longo quanto a novela deve ser pesada com muito cuidado, porque você pode jogar fora algo que até ali deu tão certo a ponto de você querer fazer uma nova parte, não é? Poliana Moça, que o SBT parece que realmente vai fazer, é outro exemplo desse tipo de atitude. Talvez não fosse o caso, já que a primeira parte já chegou praticamente a 600 capítulos. Na próxima semana, mais curiosidades da TV para você. Um grande abraço. Tchau, tchau.